Meu nome é Zedequias, eu sou pastor da comunidade Esperança, ali acho que é Luciano Cavalcante, da proximidade do Tancredo Neves. Eu sou pastor de tempo integral, eu tenho ali uma comunidade jovem, com jovens como vocês. Eu sou ex-empresário do ramo da construção civil e Deus me chamou para o ministério e eu tive que fazer uma escolha, mais ou menos 2 anos atrás, e Deus me fez escolher entre esses 2 caminhos. E eu escolhi o caminho do Santo Ministério, que é servir a Jesus, tempo integral, e tenho sido feliz. Tenho uma esposa, 4 filhos, 2 filhas mais ou menos da idade da maioria que está aqui. Elas já me ajudam na igreja, tocam instrumentos na igreja. E eu fico feliz em ver jovens, porque vocês são o futuro da igreja. Vocês vão falar do amor de Deus, vão conseguir passar o amor de Deus aqui como vocês estão fazendo. Glória a Deus. Então é muito importante isso. Porque eu sou neto de crente, vamos dizer assim, né? Os meus avós, por parte de pai, eram presbítero da igreja presbiteriana e por parte de mãe, presbítero da Assembleia de Deus. Então eu nasci num lar cristão, recebi educação cristã, mas eu sei o dia que eu me converti. E é muito importante para todo jovem, mesmo que tenha os pais crentes, que já servem ao Senhor, você precisa saber o dia da sua conversão. E essa pergunta é exatamente o que você quer saber, que tem acontecido com cada um de vocês. Chegou um dia, irmãos, que eu precisei muito de Jesus. E foi através de um sonho que Ele me alcançou. Num sonho que Ele me alcançou e eu vi todo o meu estado dentro da igreja, mas longe dele. E nesse sonho Ele conseguiu mostrar para mim que estar na igreja não é o suficiente para ser salvo. Amém? Quando eu ia para a igreja, os meus pais me levavam mais ou menos à força. Muitos já foram assim. Imagino que muitos já conseguiram ir para a igreja assim. Eu ia para a igreja porque os meus pais pediam, vamos. Eu sempre fui um filho muito obediente. Eu desde cedo que eu aprendi a obedecer aos meus pais. E em todas as áreas da minha vida eu obedeci aos meus pais. E a minha mãe, que era a que mais insistia, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Mas eu comecei a frequentar a igreja e ela também percebeu. Porque o meu melhor lugar na igreja era o último banco. E eu fazia questão de chegar atrasado e sair antes do culto terminar. Então isso era um comportamento que estava nítido, que eu estava indo ali para satisfazer a minha família. E eu recebi muitos conselhos da minha mãe, do meu pai, muitos conselhos que hoje eu vejo que foram fundamentais na minha fé. Conselhos como cuidado com as suas companheiras, cuidado onde você anda, que horas você volta para casa, por que você voltou tão tarde. E são conselhos que os pais nos dão e nós temos que levar em consideração. E no dia da minha conversão eu estava dormindo no quarto ao lado da minha mãe. E ela estava sozinha nesse dia no quarto, meu pai estava viajando. E quando eu tive uma experiência com Deus, a primeira pessoa que eu fui pedir perdão foi para minha mãe. Mas eu fui pedir perdão para ela e agradecer, porque ela nunca desistiu de mim. E a partir daquele momento, o meu comportamento foi diferente. E toda a minha família conseguiu compreender o que Deus tinha feito na minha família por conta do meu comportamento, do meu testemunho. Uma das histórias assim, que foram muito marcantes no meu ministério, nós éramos uma igreja bem jovem aqui em Fortaleza. Nós tínhamos recém começado a comunidade e Deus deu uma palavra dentro do nosso ministério, dentro do culto de louvor, um culto dominical, e Deus usou alguém na nossa comunidade e nos deu uma direção para abrir um trabalho na cidade do interior, chamado Parambu, que nós somos de lá. E nós ouvimos aquela palavra e nós começamos a questionar. Nós começamos a dizer mais ou menos assim, por que nós temos que ir para uma cidade do interior se lá já tem tantas igrejas? Por que eu tenho que engrossar o cordão em tantas igrejas na cidade, se é uma cidade pequena e bem evangelizada, e nós não precisamos ir para lá? Nós começamos a questionar aquilo de Deus. Mas nós marcamos uma visita na cidade para estarmos lá mais ou menos 15 dias após o que Deus falou conosco.
Mas e tanto essa palavra ecoar no nosso meio, nós não precisamos ir, nós já tem muitas igrejas, nós desistimos de ir, nós não fomos. E passou 7 dias após a data que nós tínhamos marcado, nós estávamos também no culto dominical, no momento de louvor, e Deus levantou um profeta no nosso meio. E uma das palavras que Deus me marcou naquela noite foi mais ou menos assim: quem deu ordem para vocês recuarem? Quem falou para vocês não me obedecerem? E a palavra de Deus foi: hoje eu dou a última ordem no meio de vocês, me obedeçam e façam a minha vontade. No dia seguinte, nós marcamos uma vigília, e era uma comunidade bem pequena ainda. Nós subimos o monte, nós estávamos em cima do monte orando, e Deus começou a falar conosco novamente. E Deus comparou a comunidade a uma árvore. Ele disse: eu fiz de vocês uma árvore frutífera, e eu plantei essa árvore no deserto. E Deus começou a responder às nossas perguntas. Eu plantei essa árvore no deserto, e eu fiz uma grande sombra, e eu recolhi pessoas a ficarem debaixo dessa sombra. E algumas delas lançam pedras, elas lançam pedras na árvore, mas enquanto elas lançam pedras, caem frutos. E muitas das pessoas que estão embaixo naquela sombra se alimentam daqueles frutos. E a partir daquela palavra nós obedecemos a Deus. Nós fizemos no dia 12 de outubro, no dia da criança, um momento de evangelismo, um momento de ir de casa em casa. E Deus deu uma palavra para nós que fôssemos nos guetos, nas vielas, nas ruas onde as pessoas já não iam mais, onde as pessoas já eram desacreditadas, que estavam desviadas do Evangelho. E nós fizemos um trabalho de 2 noites. Na primeira noite nós juntamos mais ou menos 150 pessoas, 47 pessoas se converteram e se reconciliaram naquela primeira noite. Na segunda noite nós juntamos 160 pessoas, mais 57 pessoas se converteram e se reconciliaram. Nós ganhamos em 2 dias aproximadamente 100 pessoas. Nós saímos de lá da cidade de Parambu com uma igreja depois de 2 dias com 100 pessoas. Eu vejo essa pressão como uma pressão que é para que a igreja se posicione. Porque eu creio, irmãos, que nós somos o dedo de Deus. Nós somos a palavra profética. A igreja, ela tem que se posicionar nessa hora. Nos momentos de conflito, a igreja é a palavra de Deus. É a palavra de equilíbrio. Essa pressão, ela estava preparada para a igreja viver. Mas nós temos que observar em Deus os nossos posicionamentos em Deus e não recuarmos e não negociarmos a direção que Deus tem nos dado. A palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite é que continue. Conhecer a Deus e continuar a conhecer. Continuar o que vocês estão fazendo aqui. Eu vi aqui algo muito importante que eu vou levar para minha casa, vou levar para minha igreja. Eu vejo vocês como uma igreja que conseguiu sair dos muros. Vocês conseguiram sair das paredes. E vocês conseguem falar do amor de Deus não com palavras, mas com o toque. Sabe? Com a intimidade. Com o abraçar. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, o amor vale mais que 1000 palavras. Um abraço vale mais que 1000 palavras. A expressão de carinho, uma expressão verdadeira de cada um de vocês vai alcançar no mínimo outra pessoa. E cada vez que vocês fizerem isso, vocês estão aumentando a quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus. Olha, o Evangelho é amor. Deus é amor. E o que Ele quer que você faça é que você divulgue, que você passe para frente esse amor. Não adianta falarmos, pregarmos. Quem é pastor aqui, que tem um irmão que é pastor ali, ele sabe disso. Falar é maravilhoso porque eu ensino. Mas vocês têm a oportunidade de viver isso na prática. Nós estamos numa praça onde nós temos a oportunidade de demonstrar amor.
só vejo a glória e percebo quão